O velho não entende nada, o jovem é que é bom, as gerações estão em conflito, mas não estão. O conflito geracional, na verdade, talvez não exista. Talvez o conflito geracional tenha sido fabricado. E apesar de haver, sim, um descompasso entre o conhecimento e as habilidades de gerações anteriores e apesar de haver uma responsabilidade dessas gerações anteriores para com o estado atual decadente da nossa sociedade, talvez elas não sejam tão obsoletas assim. E a chave para superar os problemas nos quais nós nos encontramos nesse exato momento, talvez esteja numa outra questão para a qual nem os velhos, nem os jovens estão olhando. Essas questões. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E para falar sobre este assunto, chamamos aqui duas gerações diferentes, mais ou menos assim, por aí, 3. Quase 3. Acho que quase 3, né? Atualmente, cada uma semana é uma geração. Exatamente. E aqui, representando os... Que geração? Os boomers. Não, mas você não é boomer, você não tem 80 anos. Eu sou boomer. Baby não, boomer. É baby Enfim, boomer. Representando uma geração bastante velha, Luigi Marnoto. Representando uma geração menos velha, Felipe Trielli. Pré-millennial. Qual é antes do millennial? Millennial é X. Eu sou X. E representando a geração menos velha... Xoxis. Show da Xuxa. E representando uma porção mais velha da geração menos velha, Carlos de Freitas. Isso, mais amarga. E representando a melhor das gerações recentes, eu aqui, ó, Lucas. E qual é a sua? Não, a Eu sua sou Zoomer. Não, você não é. Eu sou Zoomer. Eu tô entre o Zoomer e o Millennial. Eu tô na linha de corte. Puta que pariu. Eu acho que vocês são milênio, não é isso? Não, a gente é antes, um pouquinho antes. Milênio é 80, né? É de 80. Não sei, cara. 79, então eu peguei acho essas divisões tão... Então, mas é isso mesmo. Eu acho que não existe conflito geracional. Vocês não acham, não? Acho que não existe. Eu acho Eu acho que é invenção da CIA. Eu acho que é coisa da Globo. Não, porque... E eu falo sério. Cara, quer dizer, não é da Globo, mas tá a Globo ajudou. Rolando uma confusão recentemente, que é o seguinte, na internet se fala muito de como as gerações anteriores, especialmente no campo da política, sobre como as gerações anteriores estragaram o mundo, sobre como elas continuam estragando o ambiente político, o ambiente de negócio, e sobre como, quem sabe como as coisas têm que ser de fato, e que vai tocar... Cara, é o mesmo discurso requentado. De toda a geração jovem. Todo jovem pensa isso. A geração Z. Desde o Marcuse lá, que dizia que a juventude era uma arma revolucionária. E existe... Cara, e existe um conflito de fato, que é um conflito um conflito pelo menos de habilidade, de forma de lidar com esse novo mundo que foi produzido por elites tecnocráticas de gerações anteriores, curiosamente, né? Isso sim. Olha, cara, o boomer não cresceu com o mundo digitalizado. Né? Não, sim. O zoomer mais jovem, né, o cara que tem entre 28 e sei lá, acho que 17 anos hoje, esse cara... Não cresceu no mundo analógico. Exato. Então, e aí tem uma galera que já nasceu no mundo completamente engolido pelo software, né, como dizia o Peter Thiel. Que não sabe nem usar computador. Exato. Porque o cara não sabe... A minha filha, né, que é nova, tem 12 anos hoje, ela começou a usar, a gente tem na nossa imaginação, né, que, não, as crianças já vão nascer usando computador e tal. Não, ela usa o celular, que é apertar e é um botão, né? Sim. Agora, pai, como é que copia e cola? Cara, com 12 anos de idade, você não sabe como é que copia e cola no computador? Ela apanhou, não? Apanhou muito para fazer o básico. Você bateu. Você não bateu? Não, apanhou muito agora. Mas aí qualquer coisinha, mentira, minha linda. Uma vez Não, mas coisas assim, até a ordem das... Por exemplo, existe um sistema operacional, existe um arquivo com pastas e essas pastas... A estrutura de diretório é alienígena para eles. Cara, sim. Tudo bem, ela aprendeu depois, porque até a escola ensina hoje isso, uma coisa assim, mas é muito louco, porque a gente achava que isso já era dado, né? Que, o cara já sabe isso. Muito engraçado, né? Dois tipos de pessoa precisam de um curso de informática. Os mais jovens e os muito velhos. Exatamente. De DOS.
Cara, eu cheguei a fazer, eu sou meio velho. Começou a velharia. Eu cheguei a fazer curso de DOS, de você Tinha escrever outra linguagem também, eu tô tentando C, lembrar. 2 pontos, print, e escrevia. E qual era a coisa? Era aquela coisa Matrix, né? Que todo mundo já deve saber por isso. Era C, 2 pontos e alguma coisa, porque não existia uma tela em branco, tipo um Word. Era sempre tinha uma tela preta que você com códigos. Verde, e aí, para você tirar o código, você escrevia print, e aí o que você queria escrever, e enter. Aí só aparecia a palavra borboleta, sem o C, 2 pontos. E você falava, meu, que legal! Um computador. Olha como a gente era idiota. Não idiota, né? Mas como o mundo era diferente. Não, mas é que o Wegener, ele disse que tem mesmo um prazer em usar a tecnologia, que é nato de você ver a técnica funcionando e tal. Mas total. O Wegener, só porque o Arthur não veio, você teve que falar do Wegener. Eu tive que lembrar que Lembrar do Wegener. Então eu admiro gente da minha geração, da minha idade, que consegue lidar tranquilamente com a tecnologia atual. Porque a minha geração pegou muita coisa, muita mudança tecnológica, né? Começando aí pela televisão, que já era uma coisa. É verdade. Televisão, depois TV a cabo e computadores e não sei o que lá. Eu acho que eu perdi o trem lá por 95, assim, mais ou menos. Eu não acho. Eu sei usar o Word. São então, usuários. O Word já, para usar, que a galera usava mesmo, chegou até 2000 e pouco. Porque eu acho que a sua dificuldade, hoje, eu vejo pelo que a gente trabalha aqui, é a mesma que eu tive uma dificuldade, mas eu cheguei a aprender antes. Você agora tem essa... É a coisa da nuvem. Eu sou mais próximo do Luigi. De tudo tá na nuvem e pra mim isso é muito ruim, você não ter a coisa aqui, que é minha, que tá nesse lugar aqui e não em outro lugar e ao mesmo tempo tá aqui, né? Uma coisa meio espiritual, né? Tá lá, mas também tá aqui. A Dilma não explicou direitinho o que é a nuvem, o negócio da nuvem. A Dilma sempre A Dilma entende dessas coisas. Mas a questão é que tecnologias mudaram e a gente nem sabe direito. Sim. Por exemplo, a TV on demand. Sim. Coisa que, porra, a gente tinha que esperar. A criança não ficava o dia inteiro na frente da TV, por mais que ficasse muito. Sim. Lá em casa... Porque acabava a programação, simplesmente. O conflito de gerações foi o contrário. Meu pai era mais tecnológico que eu. É verdade. Impressionante. Meu pai trabalhou na Kodak. A Kodak era uma empresa de ponta nesse campo de tecnologia. Tudo. Eu lembro que em 1983, eu acho, ele trouxe o primeiro microcomputador para casa. A gente chamava de microcomputador. Era um Apple II Plus. Ele sabia mexer, eu ficava perdido naquele negócio. A Apple, inclusive, não era chique, né? A Apple era era pro cara técnico, engenheiro. Uma coisa meio... Na verdade, naquela época se tinha a Apple veio antes, depois surgiu o TK-3000, que eu lembro que aí os moleques do meu prédio, animados com o computador do meu pai, começaram a procurar. Aí tinha esse TK-3000. Mas eu lembro do meu pai trabalhar, fazer planilha, um monte de coisa naquela matricial. Impressora matricial. E aí você vê, eu, que sou da geração depois, que deveria... O meu irmão meu irmão voou em cima disso, hoje vive disso. Mas eu, cara, não consegui. A primeira vez que eu peguei um mouse na mão... O mouse já é... O mouse hoje já é meio antigo. Já quase não vamos usar mais. O Lucas acho que não usa mais. Eu uso. Eu só uso mouse. Eu não trabalho no celular. Eu não consigo isso aqui. Sim. Mas enfim... eu vi, foi o Tuca até que me mostrou, que era um cara da Microsoft. Não, era da Apple. Era da Apple? Não, era Apple, isso. Aliás, a Apple trouxe o primeiro mouse. Né? Eles aqui. E aí eu peguei aquilo, cara, quando eu fui ver, eu tava com o braço lá do outro lado. Era meio esquisito. Porque até não era se acostumar. Exato. Tinha bolinha embaixo, né? Tinha bolinha. E é muito louco. Curioso que para além dessa diferença, dessa questão óbvia técnica, né? Existe uma coisa que olha, quando inventaram lá a caravela, as distâncias do mundo se encurtaram. Sim, né? Isso. Quando inventaram o avião, encurtaram mais. Quando inventaram a comunicação instantânea, a longas distâncias, por meio de gambiarras malucas como cabos marítimos e essa coisa doida que existe hoje. Satélites. Se encurtou mais o mundo em outro sentido, que é essa questão da transferência de informação. E os ciclos de notícias se tornaram mais rápidos, então você sabe de mais coisa com maior frequência,
E a informação, e o valor dado ao que se sabe diminuiu também. Então a gente tem uma era que, assim, ao mesmo tempo que tem muita informação, as pessoas são muito dissolutas, né? Não se para se aprofundar nas coisas. As coisas é muito menor, você vê pela música. Sim. Antes você tinha aqueles 100 CDs, 100 discos de vinil, 200. Um cara que tinha uma grande coleção tinha 1000. Hoje você paga R$21 no Spotify. E aquilo era muito precioso, porque se estragasse um de 100, era 1% da sua... e hoje não, você hoje tem, amanhã não tem, porque aí, sei lá, cancela o contrato com a Spotify, aí de repente... Isso faz alguma coisa na pessoa, Sim. deve mudar alguma coisa no espírito, né? E o doido é que as pessoas... Nunca se teve tanto acesso a essas coisas e nunca as pessoas tiveram tão pouca capacidade de lidar com essas coisas que elas têm acesso em profundidade. Porque hoje em dia você consegue assistir praticamente qualquer filme que você quiser, ler praticamente qualquer livro, ouvir praticamente qualquer música, e as pessoas não entendem o que elas estão consumindo. É verdade. Existe, não só as pessoas não entendem, como a crítica também não entende. E quando a gente vai para a política, a nova política, entre aspas, que todo mundo achou que ia ser porque são pessoas que vieram do povo, que conseguiram projeção pela internet, então não tinha mais a mediação do estamento burocrático e da TV e não sei o quê. De repente, essas pessoas que entraram de uma hora para outra, assim, eu não duvido que muitas delas, que a grande maioria, pelo menos, tivesse boa intenção, né, sendo bem caridoso. Mas eram pessoas que simplesmente não sabiam como funcionava. Como a máquina funcionava. Então você tem até no sentido, não só no sentido da malandragem, né? Sim, não, no mas sentido tipo, prático, mano, como funciona fazer uma lei. Exato. Né? O cara chegou lá num dia caralho. O que é um decreto, o que é uma portaria, o que é um MP, o que é um negócio. Então o cara chega lá e fala, eu vou fazer as coisas, e ele não sabe fazer. Sim, não conhece nem o regimento do... Sim. Entendeu? Não lê o regimento. Isso é louco. Sim. Eu me lembro que elogiavam muito... Não é o Zé Dirceu, é o outro, como é o nome dele? Genuíno? Genuíno, porque ele sabia de cor o regimento da Câmara. O cara foi trabalhado para isso. O cara dava assim. A esquerda nesse ponto... Sabe. Porra, tá bem... O problema é que aí o cara que não sabe nada vai ter que contratar assessor, geralmente vem os assessores que ele não sabe quem são. Meio brother, não, às vezes o brother, mas às vezes ele precisa conduzir um cara técnico. Sim. Pega um cara técnico que já é esperto no negócio, mas boicota, não é ideologicamente alinhado. Exato, boicota o cara, ferra o cara. Cara, é uma loucura. E aí é muito doido que você tem uma estrutura antiga, que aí novamente volta para o conflito de gerações, que você tem a estrutura partidária, por exemplo, do PL. Cara, o PL está interessado em dar uma formação para, sei lá, para um moleque aí que se elegeu vereador com bastante voto. Cara, o partido do Pavanato liga pro Pavanato, por exemplo, tá lá ensinando alguma coisa pra ele? Não. É o próprio PL, enfim. Então, assim, tem lá a fundação, curso, não sei o quê. Tá bom, mas os caras estão pegando o cara pela mão, tendo um caminho, tendo um projeto. Não só não costuma ter, como pro sistema, pros partidos, esses caras são uma máquina de arrumar quociente eleitoral. Pra eles botarem quem eles quiserem lá dentro e arrecadar mais fundão. Fundão. E aí vira esse negócio que, tá bom, você tem uma nova política, mas essa nova política não sabe fazer política muitas vezes, não por culpa delas. Né? Eu peguei o Pavanato, coitado aqui de exemplo, até gosto dele, mas não acho ele ruim não. Ele é gente boa, inclusive, gravava as coisas aqui. Sim. passou por aqui. Mas é exemplo de um cara novo. Sim, um cara jovem, que acabou de entrar com boa vontade, com muita garra e tal, e que foi aprendendo no meio do caminho, entendeu? Sim. Inclusive, acho que ele até faz faculdade de ciência política, se não me engano. Legal. Mas o negócio existe um descompasso, porque, em teoria, olha, o que o jovem traz para a mesa em relação ao velho? Ele traz energia, disposição, né? Quase aquela ingenuidade, aquela pureza, né? De refletir as coisas como elas verdadeiramente são, com menos vícios mentais e etc. Uma espécie de cinismo ao contrário, assim. Tipo, Exato. A gente é muito mais, não cínico, mas a gente é muito mais assim, eu já vi esse filme, né? Sim. E às vezes o filme muda, Sim, só que a gente, como já viu várias vezes, acha que vai ser sempre o mesmo, aí começa a ficar... O jovem tem cansado, essa coisa dessa boa vontade, dessa revitalização de algo que está em decadência. E o que o velho tem para dar pro jovem? Ele tem experiência, e ele tem o que foi transmitido a ele, e ele deve transmitir pro jovem. Só que aí, olha, essa questão de conflito geracional é um fenômeno, me parece, muito moderno. Porque, sim, pós-guerra, inclusive, não é nem século XX. Cara, em qualquer sociedade, ele não faz o menor sentido. Não. Porque, cara, uma criança,
para ela se desenvolver, ela precisa do amor dos pais. E quando ela nasce, ela tem o amor dos pais, ela acaba tendo alguma deferência para com esses pais. E ela não vai entrar em conflito com a geração que a gerou, normalmente, naturalmente. Então, e se você... Tem um ponto que eu acho que é anterior, que é essa coisa da transmissão do legado, e as profissões também, Sim. que eram muito mais, familiares, muito menos, não tinha tanta proliferação de profissões como tem hoje. No Brasil, a gente ainda teve um problema grave, que é o problema histórico de analfabetismo, não sei o quê, e uma promessa midiática de que se você tivesse diploma, você ia chegar um lá. cara, né? E isso gerou uma espécie de... Às vezes o pai, ele trabalhava para que o filho fosse para a faculdade, ao invés de dar o legado dele, que poderia ajudar o filho a ter uma profissão que, cara, hoje provavelmente está faltando. E olha, serralheiro, marceneiro, tem coisas que não tem. Mesmo quando o cara não aprendia a profissão com o pai, muitas vezes o pai via... Eu conheci o filho, o filho tá lá na casa dele desde que o moleque nasceu, literalmente. E se tinha esse contato muito mais próximo, ele mandava pra alguém que ele sabia que ia ensinar bem. Sim. Então, e aí... Tudo era meio que uma coisa de aprendiz... Isso, né? tutor e aprendiz. Mas só para eu botar uma pulguinha aqui, porque a gente estava falando, eu acho que realmente século XX teve essa coisa realmente do conflito de falar assim, porque o século XX colocou o jovem como um sábio. Coisa que nunca aconteceu na história. O jovem sabe mais que o velho, porque ele é jovem, só pelo fato de ser jovem. A sementinha disso está lá no Rousseau, com aquela visão pedagógica dele. Mas aí é que eu ia chegar. A gente vê isso, por exemplo, você pega Shakespeare, Romeu e Julieta, eles desrespeitando não, mas desobedecendo os pais por amor. Existia uma certa... não era assim, tudo em paz, entre pais e filhos, todo mundo vivia... Não, mas peraí. Calma, é que isso aí também a partir da ideia de que a vida era perfeita e o século XX, que existia, a questão é que não era a regra. Isso foi um processo de degeneração contínuo. Não era e outra, mesmo dentro daquelas divergências, era uma divergência do tipo assim, estou apaixonado, você não quer que eu case com alguém, ou sei lá o quê. Não é uma divergência de cosmovisão que o mundo, né? Olha, mas tinha o sagrado que orientava tudo. Exatamente. Só que essa própria noção de que eu estou apaixonado, e porque eu estou apaixonado, eu devo casar com a pessoa pela qual me apaixonei, ela também é moderninha. Exato, ela é moderninha. Normalmente os casamentos, para além dos casamentos arranjados, eram vistos com a comunidade em mente. Sim. É no que essa união favorece aqueles que estão próximos. Então, de fato, foi havendo uma... E você vê que esse movimento é da comunidade para a paixão do indivíduo. É um movimento de isolamento, de desligamento da nova geração para com a anterior. E se você fizer um daqueles exercícios, né? O exercício do quem é que ganha, quem é que se beneficia de comunidades menos unidas e do isolamento das novas gerações em relação à anterior? Que tipo de pessoa pode se beneficiar disso? Olha, a comunidade não se beneficia muito, diretamente pelo menos. Mas agentes externos à comunidade e à cultura local, eles não só se beneficiam, como eles adquirem mais poder sobre essa pessoa que está isolada. Tanto é que na modernidade você vê esse fenômeno muito comum, que é do jovem, que ele, é separado dos pais muito cedo, muitas vezes não porque os pais largaram, mas porque larga o moleque na escola, pega no fim do dia, conversa pouco, e de repente o menino está sendo formado numa cosmovisão que é completamente diferente da dos pais, e ele não sabe quem ele é, porque... De onde ele vem, às vezes. Porque quem você não teve esse contato... A história da sua família faz parte de quem você é. Claro. Porque você não apareceu ali do nada. É que às vezes, no caso, hoje, a coisa virou... E não é uma questão só brasileira, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, nas periferias, o cara que é o pai some, a mãe mesmo já deixa... Quantas avós não criam os filhos? Sim. Não, hoje em dia tem vó solteira. Sim. Exatamente. Solteira, que é bem comum. Sim. Que a menina que ela teve filho muito jovem, tipo 12, 13 anos, e a filha dela tem filhos agora com a mesma idade. Isso, e ela já é separada, a filha sumiu no mundo e ela ficou com os netos, sim. Sozinha, exatamente. Exato. Então, isso é um fenômeno comum nas periferias. Então, imagina que essa ligação vai ficando cada vez mais como é que se diz? Dissoluta, fragmentada. Mais fragmentada, e a pessoa ainda vai na escola, e na escola ela aprende que a família é uma construção, eles só querem te oprimir, você precisa se libertar das garras da família.
olha que louco, boa parte desses neo-reacionários de internet, essa molecada que gosta de política e não sei o que, e é antiprogressista, anti-woke, eles entram num discurso usando termos que não são da cultura deles, termos que são completamente desligados do que os constituiu de certa maneira, se revoltando contra tudo que veio antes dele, na terra dele, na linhagem genética dele. E é curioso que muitas vezes gente que é simpática a racialismo, a pureza genética, a eugenia e ao cacete, a terceira posição e essas palhaçadas, e os caras só sabem, o nacionalismo não sei o quê, e os caras só sabem falar em termos que são completamente deslocados da cultura nacional. Cara, o Brasil é uma consequência direta da cristandade, né? E mais especificamente das missões da Ordem de Cristo, católica e tal, não sei o quê. Agora, sendo o cristianismo o fator fundante do Brasil, e essa cultura a base do que constitui a cultura, inclusive em parte a cultura romana também, para bem ou para mal, parte do que constitui o que é ser um brasileiro, cara, o cara ignora tudo isso, e as influências referenciais dele são o sujeito Shed Sigma da série do Netflix. O anti-herói meio Nietzscheano, meio Ubermensch, assim, que faz a própria vontade e impõe a vontade sobre os outros. E não se importa com a comunidade, que faz o dele. E você vê que nisso houve um processo que foi de dissolução de uma geração com a anterior, em múltiplas gerações. Isso não aconteceu agora, né? Em certa medida, esses rapazes são vítimas disso. Né? Tem isso também, porque hoje em dia tem um ressentimento dessa molecada com os boomers e depois com os millennials e não sei o que fala assim, pô, olha o mundo que vocês deixaram pra gente. Sim. Né? E às vezes assim, tem um pouco de razão mesmo. A galera também fez o que achou que era certo, né? Também não é assim, todo mundo, vamos deixar esse mundo. Não, então, porque eu acho que justamente teve gente que fez isso sim. O século XX foi... cima pra baixo. A teoria econômica vigente é literalmente isso aí. De cima pra baixo. Assim. Eu tô falando. O tiozinho dele, o vô, sei lá. O modelo keynesiano é literalmente vamos sacrificar as gerações futuras por prosperidade presente. É isso. Sim. Enfim, não dá pra... que as dinastias que a gente conhece, que estão aí até hoje, os Rockefellers, exatamente. Eles continuam com a família tradicional, homem casado com mulher. Famílias com estatutos. Sim. Cheio de regras. É que a organização social do século XX ela foi se transformando do que era, justamente com o avanço tecnológico. Não tem como desvincular uma coisa da outra, né? E aí você cria... E junto com isso surgem também essas ideias perversas, que entram no meio do debate justamente para envenenar essas gerações. Então não é que o milênio lá, o Zoomer, sei lá, reclama da geração anterior, mas a geração anterior é fruto de um envenenamento de uma geração bem anterior, entendeu? Então tem muito desse negócio que assim, não dá para culpar. O que a gente tem que fazer é o seguinte, para onde a gente olha agora? Exato. Para que lugar que a gente vai fazer. E eu acho que senão fica a história da dívida histórica. A culpa é minha. Isso é uma coisa que eu acho que o Quinto Elemento podia começar a fomentar, assim, nesses jovens, principalmente os Red Pills, que às vezes não gostam da gente, essa molecadinha mais jovem que reclamam que a gente... Não, eu digo que às vezes acham que a gente passa pano para algumas coisas, mas a gente precisa reconciliar também essas gerações, assim, tipo, o cara falar, é isso, a gente entender de onde veio esse movimento, que veio lá de cima, e veio mesmo. Rockefeller, cara, a gente ouvia nos anos 80, o Tom Zé, que é coisa mais esquerdista que o Tom Zé, falando, Rockefeller, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, hoje esses caras estão na mão das ONGs, os caras que até ontem estavam brigando, estão na mão desses Rockefeller. E aí a gente precisa, os caras precisam entender, assim, que, o seu tio lá, que tá aposentado, já não sei o que, o seu avô, que é um boomer, e que você, ok, boomer, não sei o que, mas não foi ele que fez a merda, ele estava inserido nesse mundo, achando que estava, inclusive, às vezes, porque muitas das reclamações da nossa geração, filmes e não sei o que, meu pai trabalha o dia inteiro e me deixa aqui sozinho, e com a minha mãe, não sei o quê. Só que o pai mesmo, era o jeito dele dar o amor pro filho ali, falar, cara, eu tô trabalhando aqui pra você ter uma vida melhor que a minha. Quantas vezes a gente não viu isso? Mas tem uma série que eu acho que trata esse tema de conflito de gerações de uma maneira tão...
que eu acho que pra mim é quase perfeita, assim, que é o The Goldbergs. Goldbergs. Entendeu? Ah, Porque sim. mostra, cara, o pai, ele não entende o mundo daqueles moleques. Mas eles têm uma ligação que é muito maior, que é essa ligação do amor. Do amor Que é o que tá perdendo agora entre as Exato. gerações, né? Pô, eles têm treta, eles brigam, de repente um volta e fala, porra, realmente, o que a gente quer? A gente quer o quê? A gente quer o bem no outro. E sabe por que tá se Foda-se perdendo? se ele gosta disso. Vamos tentar, né, achar aquilo que a gente tem em comum. Cara, eu acho que é uma das séries que mais trabalha bem esse conflito. E de um jeito legal, né? De um jeito legal, e de um jeito leve, né? Enfim. Sim, Bom, e tem duas os coisas. críticos raciais vão dizer, nossa, mas é uma série de uma família branca. Ah, sim. Não, mas... Mas tem, você pega... nem assiste a gente. Outra, você vai pro do Eu, a Patroa e as Crianças, é uma família negra, exatamente igual. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Que Chris, voltou ou agora, seja, inclusive. não tem nenhuma diferença, e todos eles trabalham Mas esse voltou conflito com geracional. novos episódios? Sim, é só que é uma animação. Tá. Uma animação feia que só. Não é sacanagem. Enfim. Mas enfim, todos eles trabalham esse conflito de gerações Isso. de uma maneira que você fala, cara, existe uma coisa, uma linha mestra que conduz isso. Que é esse amor, é o amor familiar, é o amor E o amor... que supera, cara, qualquer coisa. E o que está se perdendo é justamente isso. O envenenamento Da é família, tão, difícil né? de tratar. Puta, e enfim, né? Isso foi jogado fora justamente porque a sociedade... tem vários pressupostos aí, na verdade tem várias coisas que seja sincero. Primeiro, essa coisa que o Felipe disse o cara não fica com esse ressentimento e não sei o quê, e aí ele não olha pra frente, ele não consegue enxergar a realidade que tá em volta dele, fica olhando pra trás. Tem duas frases aí que eu acho que são um antídoto para isso. Uma é do oráculo de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo, porque conhecer a ti mesmo é conhecer os seus antepassados também. Né? E isso faz com que você se estabeleça na realidade e se estabelecendo você consiga discernir e olhar para frente. E para isso é necessário vencer essas paixões, esse ressentimento, o orgulho e não sei o que, a soberba. E a outra, que eu acho que é uma versão mais perfeita disso, mas aí é que eu sou prosélito e chato, é o tira a trave do teu olho antes de olhar pro cisco do próximo. O que você tá fazendo para que isso continue? Né? Não só isso, quando o senhor diz tira a trave do teu olho, ele só não fala, ó, você é um hipócrita porque você tem problema e tá falando do outro. A trave, ela obstrui a visão. E quando você tira a trave do seu olho, aí você consegue olhar para si e se conhecer de fato, e aí você consegue olhar o vício do próximo como ele é de fato, com olhos caridosos, com os olhos do espírito e não com os olhos da carne. E a partir do momento que a pessoa se livra da trave, e ela começa a conseguir de fato olhar para o próximo, as coisas vão se esclarecendo. De repente ela vê mais claramente a ligação causal entre a mentalidade da geração anterior que ela odeia e a própria mentalidade dela. De repente ela começa a se estabelecer melhor na realidade e a conseguir achar soluções para de fato resolver tanto o problema dela quanto dos antepassados, que assim, o nego trata o boomer, o millennial e a geração X como se eles tivessem morrido. Porque agora é o mundo novo. Eu falei, irmão, tem gente aí que você tá falando que não serve mais pra nada, que vai viver por mais 40, 50 anos. Essa gente não vai sumir, né? Então vocês vão ter que arrumar. Cara, sem essa gente, na boa, muitos desses molecados aí não sabem amarrar um cadastro, às vezes. Sim. Né? Tipo, muitos dos que reclamam, às vezes não sabem. Cara, a gente vê a questão até técnica. Sim. Por exemplo, vou falar de som, que é minha área. Um cara não sabe de onde veio o som, como que a gente gravava antigamente e como que chegou onde chegou. E aí o cara só sabe apertar botão. Se o botão der pau e ele precisa voltar um passo ou dois atrás, ele já perdeu tudo. Assim como eu não sei o que o mesmo na sua geração sabia sobre essas coisas. O Janjão, por exemplo, que é mais velho que Mas, eu. Felipe, então é isso. É o mesmo fenômeno que você falou da sua filha que não sabe mexer no computador. Se ela tiver se alguma coisa no celular dela funcionar um pouquinho diferente do que é pra funcionar, ela não vai saber resolver o problema, porque ela não sabe... Olha, eu não tô dizendo que ela não sabe como funciona a nível eletrônico, a programação. Não, ela não sabe como funcionam os diretórios nos quais estão os arquivos e como o sistema se comunica com isso, para tentar resolver o negócio. Isso, eu também não. Eu também não sei. Então, o negócio cara, é uma situação em que as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes, não do seu próximo, não do seu familiar, não do seu progenitor, mas elas estão mais dependentes de um sistema tecnocrático financeiro que foi construído pelas pessoas que eles odeiam, diga-se, né? Sem rosto, e que quer ele nessa situação porque o sujeito vira um escravo.
E culpando abstrações, né? Sim. Culpando o patriarcado, o homem branco, sempre que Mas aí, cara... você entra dentro de um... Não, mas assim, você cria um cultivo Então, ressentimento. mas o conflito da geração, é culpa do milênio, é culpa do boomer, é uma abstração. E, cara, olha, de fato, teve um hedonismo, o nego aproveitou o crédito barato e tal, mas, cara, mesmo isso é uma coisa que a gente pega, é uma coisa deslocada do contexto nacional, do contexto real em que a gente está inserido. Porque eles pegaram as casas baratas e o boom do crédito e não sei o que. Vai viver aqui em 1984, quando no dia seguinte tudo custava o dobro, o triplo. Eu quero ver ele falar em casa barata. Então, não era assim essa mas aí, toda. exato, tanto é que era o sonho da casa própria. Era uma coisa inatingível. Mas ao mesmo tempo, o cara tá confundindo com a América, beleza, Sim, lá era assim, mas aqui não, mas ao mesmo tempo, por exemplo... Mas teve o plano real. Você tinha 3 filhos, você conseguia sustentar os 3 filhos. Sim. Hoje, a situação seria bem mais complicada. É mais complicado até, cara, uma questão de infraestrutura básica. Quem, trabalhando num emprego normal, consegue morar num lugar mais ou menos bem localizado na capital de São Paulo, com espaço para criar filho. Não dá. Então, assim... Isso aí. Esse é o ponto, bem né? difícil. Então, assim, cara, de fato existem dificuldades, a gente não tá negando isso, mas o ponto é que, cara, esse negócio aí foi uma engambelação feita por múltiplos maus agentes que estavam manipulando essas gerações anteriores, queriam destruí-las, e beleza, os caras erraram e caíram num bait, por assim dizer, mas olha, parece que a geração mais nova tá caindo em outros baits. Exatamente. E se desligando, primeiro, da realidade nacional concreta, segundo, da sua realidade pessoal concreta que tem relação com os seus antepassados. Cara, não dá pra... E é óbvio que pode vir aí um Zé Ruela e falar, você vai falar de culto ancestral, de antepassado. Não é nada disso. É porque, de fato, é importante. Claro, se você não aprende, você vai aprender do dia que você nasceu até agora o que você sabe. É melhor você aprender coisas que os caras já aprenderam com anos de experiência. Não só a nossa experiência, né? A gente está, como dizem os conservadores de sempre, a gente está em cima dos cadáveres dos nossos antepassados, né? Dos ombros. E aí, olha, dos gigantes, alguns anões. Beleza, o mundo mudou. Ombros gigantes e alguns anões. O mundo moderno está no ombro de anões. O mundo moderno está totalmente nos ombros de anões. Cara, o cara pode dizer assim, não, mas o mundo mudou, esses ensinamentos antigos, eles não valem mais de nada, e não sei o que, mas, em certo sentido, tem coisa que não se aplica, mas as coisas mais universais, as coisas de nível mais alto, são princípios eternos que regem, inclusive, o mundo novo, de maneiras diferentes. Todo grande império que caiu foi nessa de, agora eu vou fazer diferente. Eu não preciso mais dos meus deuses. Agora eu não preciso mais do que... exatamente. Então, o próprio, cara, o marketing digital, por exemplo... Rapaz, aquilo ali é macumba. É macumba. Se o cara se o cara entende alguma coisa de alquimia, ele aprende a fazer aquilo ali. Entendeu? É sério. Entendi. No sentido de que os princípios são os mesmos. Isso é uma coisa muito antiga. Não é? Você está falando de um negócio de agora, mas exato. Faz sentido. Então, assim, e olha, fazendo aqui o advogado do diabo, as gerações anteriores também não estavam sabendo disso aí, não. Entendeu? Sim. Então, o marketing também é dando. Exato. A propaganda é lá do... Eu só tenho um receio da gente estar, vamos dizer, analisando. Claro que aqui a gente faz de um jeito que todo mundo sabe, ninguém é dono da razão, a gente está aqui conversando, uma conversa tranquila. Não, porque senão amanhã vai vir o cara... Mas deixa o cara vir, bicho. Você não quer ser criticado? Não, então fica em casa. Por isso que eu não quero estar aqui. Eu estou aqui porque eu sou obrigado. Não, deixa o cara pensar o que ele quiser. Antes de eu entrar aqui, as pessoas me fazem muita pressão. Muito, Felipe, como é que é? Deixa os caras pensarem o que quiser. Cyberbullying? Bullying não, bullying eu não ligo. Ameaças muito sérias. Ameaças mesmo. Não, o que eu quero dizer assim, é ruim a gente claro que a gente está falando isso, mas a gente está falando de uma geração que está aí, a geração Z, que seja, está aí com quantos anos agora, no máximo? 18? Eu sou a nota de corte. Então antes. 30, 29, não, mas 28. Aí já está mais velho. Eu tô falando, se a gente falar das gerações... Tô falando das gerações... Da Alfa. A Alfa que é mais nova. É a Alfa. Esse que pessoal, é o seu filho. É o meu filho, exatamente. A galera que está perdendo a fé, que tem menos fé, né? Pelas pesquisas. Calma, eu vou chegar lá. Essa galerinha aí que não tá acreditando nas coisas ou que diz que não tem religião nenhuma,
Quando eu tinha 12 anos, 16 anos, eu também não tinha. Então é difícil você falar assim, essa geração é X ou Y, na verdade é Z ou Alpha, sendo que, cara, com 12, 16 anos é justamente uma fase que você se desliga da coisa espiritual. Você tá no... Eu tenho certeza que existe um reavivamento. Cara, do Charlie Kirk pra cá, acabou de sair uma pesquisa que aconteceu um negócio que os próprios caras estão assim... Não, esses números não existe. Um crescimento do catolicismo, do cristianismo nos Estados Unidos fora da curva. Por quê? Aconteceu um evento. Exato. Tudo bem, é um evento foda, mas... Do catolicismo e do protestantismo. Não, eu falei também, do cristianismo. Falei cristianismo. Parecia que você separou uma coisa da outra e vai dar confusão. Você viu? Eu me preocupo com algumas coisas que alguém fala, ele se preocupa com outras coisas. Isso aí dá treta, né? Essa sim, mas essa até eu sei. Meu Deus do céu. Calma agora, vai emitir opinião, porra. Não, tá bom, as pessoas estão mais procurando a parte espiritual, e isso contando até com os jovens. Mas se a gente for pegar uma geração nova, sempre vai ser meio hedonista, meio ateia, meio... Então, inclusive... Talvez em relação às outras seja um pouco mais, mas também ainda é o reflexo desse mundo que a gente vive. E aí tá um negócio, existe... Materialista. Como a economia foi pro cacete, não tem emprego direito, o liberalismo falhou, aquela coisa toda que a gente cansou de falar, o Arthur falando de economia, a gente fez um monte de programa. O cara tá olhando aqui pra situação e tá tipo, rapaz, não tem hedonismo pra mim. Tem uns que ficam chorando e tem uns que ficam, olha, alguma coisa eu vou ter que fazer. E aí o estoicismo cresce muito, mentalidades mais ascéticas, no geral, crescem muito. O cara começa a buscar bens espirituais, já que o material não tá dando. Né? Muitas vezes esse nível de pobreza é uma forma de Deus ensinar as pessoas o que realmente vale, né, e tal. É um ciclo, até Jó. É um ciclo bíblico. Sim. Você vai lá, esquece Deus, aí dá merda, aí você volta pra Deus. É uma coisa que acontece sempre. Mas só pra gente lembrar também que essa ânsia, esse negócio pelo espiritual, também vai acontecer com a idade, é isso que eu tô falando. A idade conta muito. Aí é que tá o ponto. Aí é que tá o ponto. E outra, não acabou o mundo. Existem ciclos. Então, calma, deixa eu tá ruim agora, mas o Trump tá consertando um monte de coisa ali. O Trump Vai que eu já tô criando o meu. O Trump já tá consertando um monte de coisa na economia aí, que daqui a 2, 3 anos pode dar um boom econômico que a gente nunca viu. Calma aí, são coisas diferentes. A gente já abriu 5 tangentes que a gente não conseguiu terminar. Mas eu abro mesmo. O negócio Depois é eles que reclamam no comentário. Essas pessoas aí, os caras estão olhando para a situação atual e muitas vezes o movimento de buscar a religião acontece enquanto o sujeito ainda é muito jovem e acontece não necessariamente por uma busca de algo espiritual, mas como aquele movimento natural de rebeldia contra a geração anterior, suscitado justamente pela cultura do conflito geracional. Então as pessoas buscam de fato a religião de certa maneira, muitas vezes como uma forma de revolta. Sim. Né? E às vezes é só estético. Para chocar a família Às vezes é só estético, porque às vezes até no longo prazo pode dar merda. Vai ser o cara que caiu na terra... E às vezes dá certo, cara. Às vezes não serve. Às vezes dá certo. Cara, existe gente não só buscando Pensa que Deus tá no comando ainda, né? Sim. Mas na Bíblia ele também fala que vão ter várias sementes. Umas vão cair em terra fértil, outras vão... E em alguns casos, velho, é que eu já vi os dois casos. Então, assim, vi com esses dois olhos. Não é eu vi de ouvir dizer. Os olhos que é terra de comer. Terra de degustar. O negócio saborear. E existe gente, cara, existe um fenômeno que é das pessoas entrando na terceira posição, no nazismo, no fascismo, justamente por conta de um sentimento de revolta. Porque o ser nazista é o novo ser comunista. Mas o nazismo foi revolta, cara. Sim. Foi uma coisa assim. É um movimento revolucionário, como qualquer outro. E de fato, beleza, isso tá acontecendo, só que é com uma roupagem mais, com aparência reacionária, né? Isso é uma coisa da qual o próprio Olavo falava bastante, sobre como o movimento revolucionário simula um reacionarismo e tem aparência de tradição, engana a galera, e etc. Agora, dentro disso, você terminou? Não, Posso... Eu ia finalizar, mas... Finaliza. Não, então, isso tá acontecendo e não é uma coisa que a gente não sabe que fim vai ter. Pode ser que os caras simplesmente abandonem tudo isso, né? Mas o negócio isso tá vindo junto também numa movimentação política que de fato tá revertendo, em alguns casos, como é no caso do Trump, como é no caso dessa direita antiliberal europeia, que tá revertendo alguns quadros de fato.
E essa movimentação política, muitas vezes está sendo feita pelos velhos, inclusive, que viram o erro. Acho que até uma junção de bons velhos e bons jovens. Isso eu acho que o ponto interessante é justamente esse, que eu falei justamente, o que eu acho que está acontecendo de muito bom é que a gente está conseguindo entender que o liberalismo é um grande problema. Porque o passado a gente associava capitalismo, liberalismo, direita. Coisa boa. Era uma coisa de direita ser capitalista, defender grandes empresas, não sei o que, tal. Hoje a gente percebe que esse modelo é o fracasso. É o verdadeiro fracasso. É o que possibilita teses comunistas, é o que possibilita teses nazistas, enfim. Esse modelo é o modelo que tem que ser retirado. Aliás, o seu programa com o Joel sobre liberdade fala muito bem sobre esse assunto. Não liberalismo exatamente, mas sobre a liberdade como... Então, e a gente está entendendo que esse modelo de liberdade total que o liberalismo promoveu, prega, é o que levou à ruína. Ele deu certo, o movimento liberal deu certo, destruindo o mundo. Então, e aí você vê, por exemplo, naquele grupo que a gente tem de escritores, eles já estavam falando hoje, por exemplo, assim, lá nos Estados Unidos tem muitos movimentos de direita já resgatando a agricultura familiar, ideias coletivistas de uma outra maneira, de uma maneira muito... Que foi sequestrado pela esquerda, né? Pautas que foram sequestradas, meio ambiente. Meio ambiente, né? o meio ambiente era nosso. Quer dizer, exato. nosso. Né? Não, sim, Mas é a casa fala, comum, é de todos nós. Exato. O conservador não é um cara que quer destruir o meio ambiente. Olha, vamos acabar com as árvores. O cara do banco imobiliário com a cartola. É o contrário, entendeu? Só que essa pauta foi surrupiada pela esquerda, que está sendo financiada com muita grana, e os caras são massa de manobra. O nosso caso é que que eu acho que é positivo, a gente tem vindo nessa virada mais sólido. De uma maneira mais sólida. Eu acho que esse pode ser um caminho que vai, e aí vai ser um diferencial. Tem uma nova coisa que aí entra no conflito geracional de uma maneira muito pesada, que é o seguinte: agora os meios de dominação, parte deles, inclusive utilizados e desenvolvidos por essa nova direita antiliberal, eles são muito mais desgraçados do que os meios de dominação do passado. Cara, por meio de geolocalização de satélite, o cacete, se o Trump quiser, ele manda um drone aqui pra te matar agora, se bobear. Então, é um poder meio... Cara, é uma parada. O cara literalmente manda descer do céu um bagulho que te mata. Eu espero que eles sempre tenham os olhos pra coisas boas. O dia que entrar um fenômeno nesse sistema... Esse negócio... cara do Ancapso, desculpa, o Peter do Ancapso, eu gosto muito dos vídeos Gordão dele. Ucrânia. Eu gosto. Apesar dele pensar diferente em algumas coisas, mas enfim, ele é muito interessante. E ele fala, cara, os Estados Unidos, os caras já estão enfiando o espião dentro da Venezuela. A hora que passar dessa linha, esquece, meu amigo. E aí ele falou, eu, como de direita, tô mais tranquilo. Agora o pessoal de esquerda é bom começar a ter medo. Porque, cara, de repente amanhã você aparece morto, porque tomou um veneno, alguma coisa assim. Se os caras transpuserem essa... É complicado. Mesmo a gente que defende esse lado... Um dia ele tá contra você. Exatamente. A gente precisa ficar muito atento. Porque as tecnologias vão permanecer. Vão permanecer. Dizer, se muda o homem... Isso que você fala assim, o Elon Musk é legal. Não é, cara. O cara tá enfiando... Sei lá que ele tá colocando no espaço, velho. Não, cara, essa direita liberal que diz que tá colada no Vale do Silício, bicho. Porra, você tá maluco. Do mesmo jeito que essa seus sociedade, essa situação social, Tô brincando. do mesmo jeito que essa situação social é consequência do liberalismo, esse paradigma do domínio, da opressão do humano pela técnica é uma consequência do cainismo. Isso começou com Caim. Caim, o que ele faz? Você tem lá. Caim e Abel, ele vai lá e ele domina a terra e oferece o fruto da terra para Deus. Só que o problema não é que ele ofereceu o fruto da terra. O problema é a razão. Ele oferece como se, olha, eu dominei aqui, eu fiz os rituais certinho, segui o ciclo lunar, deu tudo certo, agora está aqui o que eu fiz, me devolva a minha recompensa a Deus. É uma atitude soberba. Então, e ele fica indignado. Eu melhorei o seu negócio aqui. Você deu um negócio meio zoado. Eu que fiz aqui. E a prova de que é uma atitude soberba é que quando Deus rejeita o sacrifício dele, ele não para olhar para si, tirar... Onde foi que eu errei? Fala, o que tá errado? Não, errei, fui moleque. Ele fala, Deus é errado, eu vou matar o cara que agradou. Esse desgraçado. Olha não, só. Tanto é que Caim, uma das coisas, ele é o que ele representa, a cidade grande, né? A metrópole, olha, tudo isso. O povo, isso, cara. A tecnocracia é cainista. O povo de Deus vivia em tendas. E toda vez que eles se estabeleciam em um lugar, dava merda. Se estabelece, põe tenda, Moisés sobe um monte, os caras estão adorando bezerro. Entre Jerusalém, Salomão e tal, não sei o quê. Ali, Salomão constrói 5 templos lá, cada um com uma macumba diferente. Pô,
Não pode ficar apegado a essas coisas. Deixa eu fazer uma coisa nunca feita antes na história do... Da cara, comunicação mundial. Pode entrar no Guinness Book, que Vou inclusive tomar tá no Notícias de Quinta. Vou tomar né? um xarope. O homem que tomou um xarope com a maior audiência. Nunca na história da televisão, YouTube estica... E é ruim, YouTube comprei achando que era de morango. E não é de não morango? é, pô, Tão vermelhinho. Credo, rapaz. Vermelho, hein? Você Não, é comunista. comunista. Mas, Acho que isso aí é Negroni, não vem com esse papo de xarope. Porra, tem um, eu não sei não, viu? Tem um gostinho. Acho que tem um Campari aí. Agora, só Mas uma pergunta, antes de você finalizar. Sempre foi, desde sempre na história, desde a Bíblia, o Arthur sempre dá cano nas pessoas, é comum isso, desde a história E aí, humana. Todo Arthur, é isso? Todo Arthur? não sei. Porque o Arthur hoje, pra quem não sabe, não tá aqui com a gente, porque ele simplesmente sumiu. Ele, não é que assim, hoje não vai dar, não sei o quê. Simplesmente o cara não aparece e aí Não, tudo bem. não deu uma satisfação. Olha, eu espero que esteja tudo bem. De repente, a o cara gente foi tá falando sequestrado. O cara tá na França, Tá né? na tecnocracia ali, o Trump lá, olhou e falou tá isso lá na aqui, Europa. né? Ou o Macron, né? Ou o Macron, é. Mas enfim, voltando, o cainismo ele tem essa coisa do domínio da terra, do estabelecimento numa casa de pedra. Cara, é uma casa de pedra contra uma tenda. Né? Até São Paulo fazia tendas, né, inclusive. E o negócio eventualmente eles começam a cavar a terra. E eles desenvolvem a metalurgia. Cara, o ato de você... Imagina que o ser humano vive, o homem tradicional, ele enxerga o cosmos como um livro escrito por Deus. E você lê esse livro para entender qual é a ordem que deve ser seguida, como se adequar a essa ordem maior, como se estabelecer nessa ordem Esse é maior. o manual de instrução. E o cara olha para essa ordem e ele fala: vou cavar e tirar das entranhas um negócio para me favorecer. Vai, pô, isso é estranho pra cacete. Isso é uma coisa meio duvidosa. Tanto é que a forja era vista como um ato quase religioso. Se fazia silêncio enquanto o ferreiro manipulava os metais. Você não podia falar, não podia respirar. Tinha algo a mais acontecendo ali na cabeça pro homem tradicional, né? Pro homem antigo. Então você tem essa coisa, o cara vai lá, domina as entranhas da terra e do fundo, do subterrâneo, ele traz um meio de dominação do restante. E aí, no final das contas, acaba que o que deveria servir para o homem dominar a terra, o que não tem problema nenhum no desenvolvimento tecnológico, acaba dominando o homem. Porque o Você homem, fica escravo de tudo isso. o homem se submete à técnica. Beleza, os avanços são bons, não estou falando para abandonar a ciência moderna, desenvolvimento tecnológico, etc. Até que se não fosse isso, já foi. estamos falando trem aqui. já Não adianta passou. nada. Esse trem, Agora- inclusive, que já é um avanço tecnológico, diga-se. Agora o negócio há de se discutir de como lidar com essas coisas e como submetê-las ao bem humano, e não o contrário. Né? E aí é que está o negócio. Tem um humano operando essas coisas sempre. Exatamente, com aquele coraçãozinho. E se o humano tem uma mentalidade que de fato é a mentalidade cainita, ele vai querer utilizar disso aí para que Deus o favoreça. E aí é um negócio de novo, Aí né? vira transhumanismo, vira... Exato. Aí todas é onde a essas gente merda. tá quase... E aí o negócio Deus vai olhar pro híbrido, sacrifício oferecido, né? E ele pode dar uma reação que não vai agradar, pode começar a cortar cabo marítimo, a queimar satélite, essas coisas acontecem, né? E aí o sujeito percebe o quão frágil é esse negocinho que ele fez. Mas, Pode colocar o PT num país. mas o ponto todo cara, um reflexo disso no Brasil, que essas coisas parecem muito distantes, se você andar por São Paulo agora, especialmente em regiões mais centrais, você vai ver um monte de câmera, com monitoramento, com reconhecimento facial e tal. Sim. Aqui, bairro aqui. Sim, que os próprios estabelecimentos privados Isso. colocam, algumas que o poder público coloca, aquele cruzamento que tem ali da Fradique Coutinho com a Cardeal Arco Verde. Tem aqueles fios feios da peste ali em cima e tem uma câmera assim no meio, Sim. monitorando o cruzamento inteiro. O negócio isso dá ao Estado um poder muito grande sobre você e ao mesmo tempo os criminosos estão acuados. Então. Quanto um diminuiu? negócio, Cara, tava uma explosão de assaltos aqui. Sim, Do diminuiu. nada parou de se falar a respeito de assalto aqui. Esse é o Mas grande... continua o assalto. Essa é a grande... Mas continua. Então não, mas Semana passada- Não como tava antes. Cara, como tá... Tinha uma epidemia. Né? Há 6 meses atrás tava toda Mas hora. que até tá. o meu bairro também. Impressionante como, assim, não se fala mais tanto. deu- quanto se falava. Mas aí é que tá. A gente sempre tá nessa... E é uma coisa que eu... É fio da navalha, né? Eu luto eu mesmo quando eu vou falar aqui, dar uma ideia, porque a gente tá influenciando. Seja uma pessoa ou duas, a gente influencia. Espero que não. Cuidado. Mas
entre essas duas coisas, eu acho assim, a gente vai ter que sempre olhar o que está acontecendo, é aquilo, o pé na realidade. Sim. O que está acontecendo agora? É isso. Tem um risco, qual é o risco? O risco é dos caras controlarem a gente mais pra frente. Tá, mas agora, nesse momento aqui, nesse bairro, tá precisando desse negócio. O risco é de vida, né? Vai valer o risco? Sim. Olha, nem sei, mas eu acho que... Você entende? Para tomar essa decisão é necessário já uma outra coisa, que a gente não tem. Para tomar essas decisões de maneira consciente. É que as pessoas que estão no debate público entendam que porra é essa. Exato. O cara não sabe o que é Big Data, o que é Machine Learning, não sabe como funciona o MIA, como é que a IA acessa os dados. Em todos os hemisférios, sei lá, em todos os andares. O cara, desde o vereadorzinho, não sabe, até o cara... Outro dia eu encontrei um deputado na Oeste, quando eu fui fazer lá o programa, e ele ainda falava de IA, não foi o Felipe Barros, foi o outro lá, que eu esqueci o nome. Falava de inteligência artificial, e eu perguntei, e esse debate lá tá acontecendo? Porque, é um negócio que tá acontecendo no mundo inteiro. Cara, ninguém nem sabe o que é, metade, 99% nem sabe... Sabe assim, o que é usar o ChatGPT, mas não sabe, não pensa assim, isso pode ter uma consequência grave nos empregos. Ou na consequência cognitiva. Exatamente, que seja, mas o cara nem pensa na consequência. Ele é um negócio que não se discute, até porque o Brasil também tem um monte de problema, não dá pra também julgar o cara que não tá pensando em IA, porque a quantidade de absurdos mas não é só isso, olha, o Real Digital mesmo, que lançou lá o Drex, não sei o que, o projeto, teve uma deputada na direita inteira, que foi a Zanata, que falou, olha, o problema potencial é esse, a gente pode resolver assim, isso aqui provavelmente não vai dar pra fazer porque o nego tá a favor, mas isso aqui eu vou fazer pra pelo menos dar uma segurada, que foi o lance lá de proibir o fim do dinheiro físico e tal, isso. Então assim... Mas ela foi acompanhada da base, pelo menos? Eu acho que eu nem vi se... Porque o problema é esse, né? O cara faz... o cara vai lá, assim... Não teve oposição, mas não virou pauta, entendeu? Não vira barulho na rede social. Enfim, o brasileiro tem muito essa coisa, se não sou eu que faço, eu não jogo pra frente. Mas a natureza dos algoritmos, que são, olha, se a democracia é formada, o resultado da democracia, do jogo democrático, é formado é um produto da opinião pública, e o algoritmo molda o que a opinião pública pode receber ou não, quais são as informações que chegam, tem um algoritmo que no fundo controla como a democracia se desenrola. E esse algoritmo, cara, quem é que tá prestando atenção nisso aí? Só a esquerda fala em relação aos problemas dos algoritmos, a como isso pode manipular a opinião pública. Eles são mais antenados, apesar de eles quererem o contrário do que a gente, eles sabem pelo menos, é como se você, eu vou, sei lá, Mas é porque eles querem usar isso a favor deles, né? Sim. São muito, exatamente o que eu tô falando. É tudo meio... Ou seja, a gente tá dois passos atrás, não um só. Não é só o fato da gente não estar querendo as nossas coisas, a gente além de não querer, ainda não quando faz porque, estão dizendo aí que isso é bom ou que é ruim. Não sabe por que isso é bom ou ruim. E aí é como você colocar, vou instalar, sei lá, qualquer coisa aqui, só que aquilo ali tem uma câmera interna que vai observar minha vida. Mas eu nem sei, pra mim é só o que eu tô instalando ali. Então, quanto mais informação o cara tiver, e como no caso do Drex, ela falou, tá bom, o Drex é inevitável, mas você não vai poder deixar de... Você coloca o seu instrumento ali, porque você sabe o funcionamento e a consequência daquilo. E aí tem uma outra camada, que é a camada que está de fundo de tudo isso, que é, olha, para essa coisa toda funcionar, o recurso principal que é necessário é energia. Né? E aí agora, qual é o papel da energia na geopolítica, da energia com essas tecnologias, como elas são desenvolvidas, como é que elas são operadas e tal? Cara, são coisas que, assim... O debate tema para um próximo programa, hein? Não, é o tema dos últimos 45 geoeconomias, basicamente. Sim. O vídeo do Kim de quinta-feira, né, que é hoje que a gente está gravando, de hoje, cara, ele faz um retrospecto sobre a questão da energia elétrica no Brasil, da energia, não só elétrica. Ele fala da energia nuclear, fala de como foi vendida essas coisas, né? E, cara, é tão óbvio o quanto, assim, tá entregando tudo que a gente tem de bom na mão de caras da JBS, desses caras assim. Isso não é uma coisa de hoje, é um negócio dos anos 90, ele vai atrás. Então, assim, quem tiver um tempinho, assiste, porque é muito legal a coisa histórica que ele faz. E a gente, não, vender bom, não vender ruim, sabe? Tipo, fica nessa coisa assim. Dinheiro ruim. E você fala, cara, não, vê os Correios agora, tá um puta rombo no Correio. Só que, você vai ver o governo Bolsonaro,
Ele nem teve tanto tempo assim, teve uma pandemia no meio. Nos 4 anos deu lucro. Não é possível. Não, deu lucro e o não Correio... é que o cara fez mágica, o cara não é, entendeu? É que dar lucro não é o fim dos Correios. Não seria, mesmo que não desse. Calma, então, o fim dos Correios é servir a população com a logística. É chegar, é fazer com que as coisas cheguem às pessoas que elas têm que chegar. Então, muitas vezes o Correio vai dar prejuízo para entregar lá na casa do chapéu do interior do Nordeste, onde o cara mal tem... O cara tem um CEP lá, mas ninguém sabe chegar, precisa pegar um barco, saca? Então vai ter... Cara, uma empresa privada provavelmente não atenderia isso. Não atende, porque claro. isso não daria lucro. Só que o Correio, sem deixar de fazer isso, continuou dando lucro, entendeu? Exatamente. Então, assim... Ainda que não desse lucro, é isso. Exato. Algumas empresas públicas, que é o que a gente fala também, que o liberalzinho não entende, retardado. Tem coisa que eu não quero ter um hotel público, não preciso disso, como já teve. Mas eu quero que a Petrobras, por exemplo, ela seja um instrumento de governo, de poder, de soberania, de qualquer coisa assim. Exato. E por quê? Porque não adianta nada. A Petrobras nunca teve tão livre e tão privatizada. Claro, tem uma parte que ainda é pública, mas existe, né, ela é meio público-privada, do jeito que está hoje, é aquela zona. Só que a gente paga um preço mais alto pela gasolina, sendo que o barril está mais baixo do que na época do Bolsonaro. É tudo muito louco. Você fala assim, não faz sentido ter realmente uma estatal com isso. A impressão que dá é que o Lula, e aí, né, nessa história que o Kim conta, deixa, cara, é muito transparente, que ele faz isso para mostrar, para falar, não, tem que vender, e vai vender pros amigos, entendeu? Sim, não, mas é por aí. Ele explica de um jeito bem legal. E aí se entrar um governo nosso, a gente consegue desfazer isso? Depende, porque a coisa está sendo feita tantas vezes na sequência, vai ter uma hora que não vai dar mais. Hoje daria, eu acho, em certa maneira. Tem coisa que já perdeu, mas tem coisa que dá para... Mas... Aí tem o Congresso, será que o Congresso... Os liberais de direita vão falar assim, não... Por isso que então PSDB e PT, por isso que eles estão tão desesperados, né? Porque o jogo é, o PT falha a empresa, o PSDB vai lá e vende. E fica tudo na mão dos mesmos. e às vezes sobra alguma coisa pro poder público pro cara botar lá uns fundos e ganhar a grana dele, e fica esse negócio. Mas agora, reconectando com o tema, houve uma ruptura nisso. Teve uma regressão. Para variar, como se a gente nunca fizesse. Digressão, mas hoje foi houve uma ruptura com isso. E boa parte dos caras mais velhões mesmo da política não entendem. Não são capazes de entender esse cenário. Cara, o Valdemar da Costa Neto, cara, imagina ele olhando pra esse negócio, imagina o Valdemar da Costa, o Ciro Nogueira assistindo o Já Economia. O Já Economia, ele entrar aqui no Já Economia, acabou, que é isso? Explode. Ele não ia dar certo. Então, assim, essas pessoas que são detentoras do poder, eles não conseguem entender isso. Os melhores deles, que são mais competentes no meio deles, muitas vezes eles são propagandistas repetidores do discurso de um pedaço do establishment da União Europeia lá, o pessoal da sociedade aberta, essa palhaçada. Tá? É aquela socialite que não sabe nada de porra nenhuma, mas ela vai nos jantares. Jantares inteligentes. Exato, nos jantares inteligentes, repetir o que ela leu na super interessante. É isso aí, é isso aí. É esse cara. Só que em nível Europa. Exato. Né? O cara vai na Europa, lê umas coisas lá. Ele vai no simpósio lá do negócio e repete. Então, tem isso aí. E aí você tem... Quando o sujeito da geração Z olha pra essa turma e fala, velho, esses caras não entendem porra nenhuma. Tem uma razão. Mas o negócio é, esse pessoal entende isso aí? Também? Tá interessado em entender. Z também tá entendendo? Essa é a pergunta. Exato. E o mais importante é, tá bom, sendo capaz de entender esse jogo, que é realmente novo, houve uma ruptura com a forma antiga de fazer política que não vai ser mais suficiente para abarcar as transformações que aconteceram no mundo. Os princípios que tem de orientar esse novo meio de ação são os princípios eternos que todas as gerações anteriores, esse era o dever delas. Esse é o dever que elas falharam, principalmente, era transmitir esses princípios eternos que elas aprenderam aos mais novos. E agora o negócio é, a gente tá aqui nesse mato sem cachorro e a gente tem que procurar isso, entre aspas, sozinho. Eu digo que isso é um pouco hiperbólico, porque ainda existem bons sacerdotes, né? Ainda existe gente capaz de ensinar a doutrina, existe gente capaz Existem famílias. Existem bons pais, não sei se... eu tento ser. Não é uma coisa... É porque quando a gente pinta assim, parece que é uma coisa... foi, tentou também. Tentei. Então, parece que é uma coisa general. E outra coisa, existe a providência divina, né? Não, tá sendo, né? Por favor. Meu pai. Não é mais pro meu pai. E para se adequar à providência divina, e para conseguir aprender essas coisas, que são as coisas que devem orientar esse novo processo,
porque não há nada de novo sob o sol, aquela história toda, o sujeito tem que ser humilde. E esse espírito da vingancinha, do conflito e não sei o quê, ele não alimenta a humildade. Exato. Vai acontecer que... Não, pelo contrário. Talvez o ressentimento. Talvez isso leve até a tomada dos meios de ação, a uma obtenção de poder, a de frutos materiais, mas esse negócio vai destruir a alma do sujeito de tal maneira que eventualmente ele vai ser incapaz de lidar com tudo isso de novo. Incapaz de fazer a coisa que ele acha que... Porque, assim, teoricamente, na cabeça dele, vou chegar lá para fazer o que é certo e o bem. Se ele alimentar isso até chegar lá, quando chegar lá, não vai conseguir fazer o que ele gostaria de fazer. Exatamente. Mesmo que tenha E aí, a melhor das intenções. a queda vai ser muito parecida com a queda que foi a das gerações anteriores. As pessoas não deixaram de receber a fé e as coisas eternas do nada. Elas foram negligenciando aos poucos, se prendendo a essas coisas terrenas e tal, e de repente, quando foi ver, o negócio estava descambado. Lembrando que muito do bem que a gente faz, muito não, talvez todo, os teólogos me ajudem, mas todo o bem que a gente faz depende da graça, não depende da gente. Então, se a gente abandona também esse lado espiritual, eu não vou rezar, não vou à missa, não vou, sei lá, no culto, você começa a achar... Forçado agora aqui. Pois é. Não, mas é isso mesmo. Cara... Jesus orava, o cara era Deus, e o cara parava num tempinho, então alguma coisa deve ter esse negócio aí, né? Então, se a gente vai negligenciando porque, mais tarde, isso aí não vai fazer tanta diferença, cara, e você mesmo vai perdendo a capacidade de fazer o bem, não porque você não queira, às vezes você quer fazer o melhor, mas você não tá com a graça que te ajuda a isso, né? E aí Exato. E aí é que tá o segredo da coisa. O segredo, no fundo, de novo, todo programa é igual, né? O segredo é se voltar pra cima. Do segredo? O resto, assista qualquer programa a partir assista a partir da 1h, que você vai entender o segredo. O segredo está na mentoria, no workshop que eu vou dar hoje, às 7h30 da noite, de graça, tá bom? É o workshop de graça, mas você tem que entrar agora, eu vou te vender uma coisa. Depois, não, fala sério. O segredo vamos já está fechar? no Já seu deu? coração. Já deu. Não, o segredo tá deu de mais fato de 1 hora. nesse olhar para as coisas do alto. É óbvio, não é o abandono das coisas terrenas. Não, também mas não. é a tentativa humilde de falar, olha, eu não sei como é que lida com esse negócio. Me ajuda aí. E talvez eu nem saiba como eu não sei. Mas eu tenho a impressão de que eu não sei. Deus me ajuda e você vai, busca as coisas do alto. E vai tocando o restante dos seus deveres. Com humildade. E eventualmente o negócio funciona. E cara, funciona assim, parece coisa de louco. Mas é como aquele período, aquele episódio da multidão sendo alimentada com os pães e os peixes lá, que olha, Jesus falou, tem que alimentar essa turma aí. A reação dos apóstolos foi, eu não tenho o que é preciso para alimentar essa turma. Jesus fala, dá o que vocês tiverem. Eles dão o que eles têm, Deus faz o resto. E olha, frequentemente, eu vou falar até aqui sobre o quinto elemento, pode ser até um tanto pretensioso da minha parte, mas várias vezes a gente fala, tem que fazer isso aqui. A gente olha um pra cara do outro e fala, como é que vai ser? A gente não consegue fazer isso aí. Aí a conclusão é, vamos fazer o que dá. E de alguma maneira estranha, sai, o negócio coisa sai. acontece. Isso é bem louco. Então assim, olha, com humildade ir lá e fazer. E se você quiser entender melhor que princípios eternos são esses, do que nós estamos falando, essas coisas etéreas, primeiro você tem que buscar e vivê-las, e aí você entende, né? Nenhuma explicação vai infundir isso na sua cabeça. Mas explicações podem te ajudar no caminho, a achar o caminho. E o Joel e o Carlão, eles bateram papo, esse Carlão aqui, e o Joel que não tá aqui, né? Joel é estrela. O Joel, ele vem aqui uma vez por mês, chega aqui, grava um negócio de louco. Assim, grava, come uma paleta e vai pra cá. Tem um camarim aqui dele, pra vocês terem noção. Merecido, né? Com 8 camisas, é uma coisa que ele traz, né? Só e não só esse episódio que você vai indicar, mas toda semana tem um Mesa para Dois que eles falam sobre algum assunto. Temas diversos de maneira mais olhando aprofundada. para o alto. E sem chatice. Na próxima semana nós vamos falar sobre o 3-5-2 no futebol brasileiro. Vai ser muito interessante. Não percam. E é isso aí. Assistam então aí o Mesa para Dois com o Joel e o Carlão sobre a liberdade. E até a próxima.